Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. E mais uma vez estamos no nosso encontro semanal, onde a gente tem sempre a oportunidade de trazer aqui informações profissionais, personagens que contribuem para a nossa rede municipal, que trazem a sua história. Assim tem sido o nosso Hora da Educação, sempre trazendo uma oportunidade de reflexão e aprendizado para aqueles que participam e fazem a educação acontecer na nossa rede municipal. E se você faz algo que é útil, interessante, inovador na nossa rede municipal, não deixe de fazer contato conosco para que a gente possa estar visitando a sua unidade escolar e compartilhando a sua experiência. Ela pode ser útil para ajudar outros estudantes, outros profissionais. Esse tem sido a tônica do nosso Hora da Educação, sempre trazendo algo que possa inspirar você que nos acompanha. E por falar em inspiração, é chegado o momento também de nós trazermos alguém que, embora bastante jovem, traz uma história de vitória na vida e no esporte. E quem nós temos aqui hoje é um aluno do 9º ano da Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, é o aluno Inari Machado Azevedo Arraiol, que ficou em 2º lugar no Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu na etapa Rio de Janeiro. Com apenas 15 anos, ele coleciona diversas vitórias. Foi 2 vezes campeão estadual no Espírito Santo em 2020 e também em 2021 em Vitória. Campeão da primeira Copa Kids em Campos dos Goytacazes, aqui na nossa cidade, no ano passado. E já foi campeão Kings of Jiu-Jitsu em Campos, também ficando em 3º lugar em Guarapari e, mais recentemente, esse ano de 2023, vice-campeão brasileiro em Barueri, em São Paulo, e vice-campeão Kids internacional no Rio de Janeiro. E eu chamo aqui para estar no nosso bate-papo, no Hora da Educação, o nosso aluno e esportista Inari Machado. Seja muito bem-vindo, Inari. Obrigado, boa noite, Marcelo. Eu conheci o Inari no ano passado, na nossa Feira de Ciência e Tecnologia, em outubro, né, quando ele estava apresentando um projeto bastante interessante, mas nada sabia sobre a sua vida de esportista, né? E nós estamos praticamente 1 ano depois e agora conversando com o Inari, ainda no seu último ano aqui do ensino fundamental, mas que colecionou muitos outros resultados. E é sobre isso que a gente vai estar falando um pouco com você aqui, porque para nós, Inari, você é exemplo para muitos dos alunos. E a gente tem o objetivo de, com esse bate-papo, quem sabe, estar inspirando, né, outros colegas seus, porque a nossa rede municipal são mais de 50 mil estudantes e a gente acredita que cada um tem um potencial. E você tem mostrado que é possível superar, que é possível avançar, e a gente vai conversar um pouquinho como é o Inari na escola, como é o Inari como um esportista, né, e um especialista em jiu-jitsu, apesar de só ter 15 anos de idade. Eu começo, Inari, trazendo um pouquinho para quem não conhece, né, a sua realidade. Eu quero que você conte para a gente como foi o seu esforço para chegar agora, em 2023, como vice-campeão internacional de jiu-jitsu na sua categoria. Certamente isso não é um reconhecimento que começou agora. Certamente tem muito esforço para você chegar até aqui e com esse mesmo esforço você ainda vai muito mais longe. Conta um pouquinho para a gente como é que você começou no jiu-jitsu. Eu comecei aos 12 anos, no final de 2019, em dezembro. Via meus amigos sempre chegando, eu brincava na rua, meus amigos brincavam comigo. Aos finais de semana chegavam dos campeonatos, com medalhas, contando as histórias como foi. Então, no final de 2019, em dezembro, eu decidi que
queria entrar no jiu-jitsu para ver se eu podia disputar e ter medalha igual meus amigos. Então, com 2 meses de jiu-jitsu, eu fui pro meu primeiro campeonato em Vitória, Espírito Santo. Acabei que tive uma luta e ganhei e fiquei em primeiro lugar. Com 2 meses de Com treinamento? 2 meses. O meu professor sempre incentivando e apoiando, o Maicon Caneca e o meu outro professor, Matheus Galassi. Sempre me ajudando e foi assim que eu vi que eu não queria só colecionar medalhas, eu queria ser um atleta de ponta, me tornar campeão, tanto na vida quanto nos tatames. E como foi esse começo? Você procurou uma academia? Você tinha alguma referência de jiu-jitsu na família? Por que o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, além de eu ficar vendo sempre meus amigos, e então eu fui procurar saber onde meus amigos treinavam. Então foi aí que eu descobri o Projeto Caneca Jiu-Jitsu, que foi onde eu mudei minha vida. Quero ouvir mais sobre o Projeto Caneca, mas você já era aluno aqui da Escola Luiz Sobral? Sim, nesse período? Sim, já era aluno da Escola Luiz Sobral já. Na verdade, pelo que você me falou, você anteriormente, no seu ensino fundamental, anos iniciais, Sim. alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano, Comecei, você também já era da nossa rede municipal, mas uma outra escola, é isso? já era assim. Qual era a escola que você estudava? Estudava no Santo Antônio. Comecei no Branca Peçanha, lá no Parque Eldorado. Vim morar no Jardim Carioca e comecei a estudar ali na Rua Santo Antônio, no Colégio Santo Antônio. Todos da rede municipal. E aí, eu quero, na sequência, te perguntar um pouco mais sobre o Projeto Caneca, mas antes, chamar a atenção para essa dimensão de que para nós é muito importante, né? Como que a nossa rede municipal tem uma responsabilidade gigante de auxiliar, de eliminar barreiras, de permitir que sonhos sejam realizados, né? Então, você participando disso e ainda está na nossa rede municipal, depois a gente pode falar sobre o futuro, mas eu quero entender um pouquinho mais o que é esse Projeto Caneca. O Projeto Caneca começou há 7 anos atrás, não praticava ainda, mas vim sabendo da história. Há 7 anos atrás começou em um colégio, em um CIEP, no Eldorado, com apenas 12 placas de tatame. No primeiro dia foram 3 alunos e meu professor conta que na outra semana já tinha 12. Então a gente foi só crescendo, aí teve a oportunidade, emprestaram o galpão lá no Parque São Silvestre, onde hoje atualmente é onde a gente treina e hoje temos mais de 60 alunos dentro do tatame. São mais de 60 alunos? Mais de 60 alunos. E esse tatame, como é que funciona? Exatamente como uma academia? Vocês têm uma rotina de treinamento? Sim. A gente sempre procura estar treinando por conta dos horários dos professores, trabalham. Então a gente treina uma vez por dia, de 6 às 8. Todos os dias, às quinta-feira, a gente dá um treino um pouco mais intenso, que é de 6 às 9. E tem a parte da musculação do dia a dia, a gente vai adaptando e sempre está ali treinando. Escola, musculação e treino, sempre progredindo. Então você começou em 2019. Sim. O período da pandemia veio logo em seguida, né? Veio logo em seguida. Você disse que começou no final do ano. Como é que foi no período da pandemia? Como é que você conseguiu administrar esses treinamentos? Havia muita restrição e ainda assim você participou de campeonatos? Sim. Os campeonatos deram uma caída por conta do cuidado, né? Da proteção. Então a gente foi só treinando. Às vezes não tinha aula quando a coisa estava feia. Em questão de muitas pessoas, acontecia de estar contaminada e a gente pegou e estava sempre ali, perguntando, vai ter treino hoje? Então meu professor acabou que botando horários de treino diferentes para certas quantidades de pessoas para não poder aglomerar, mas a gente não ficou sem treino. E aí você persistiu nesse tipo de treinamento como um atleta, foi evoluindo. E aí como é que foi a história de você começar a participar de campeonatos? Quando que você percebeu que já estava no ponto? Você destacou que com 2 meses de treinamento você já foi para o primeiro. Então é uma coisa bem prática, é pegar e partir mesmo para disputar medalha, foi isso? Sim. Eu nunca fui talentoso no jiu-jitsu, sabe? Então, até hoje? Até hoje. Mas sou muito esforçado. Muito esforçado. Tanto dentro do tatame
quanto fora. O que eu não tenho talento, o que eu quero aprender, que eu sei que vai me dar um futuro, eu sempre me esforço. Então, os meus 2 meses de jiu-jitsu, eu não era aquele aluno de ponta, sempre estava ali tomando uma dificuldadezinha nos treinos, mas treino é treino. Então, meu professor começou a me incentivar pelo meu esforço. Falou, você consegue, você consegue. Se você se esforçar, você ganha aquela luta. E foi o que aconteceu. Ali, eu larguei tudo que tinha para trás ali, depois que eu pisei no tatame, cumprimentei o juiz e acabou que eu consegui ganhar. Minha meta era ganhar por pontos, eu acabei finalizando. Quando você falou que não se considera talentoso no jiu-jitsu, eu até sorri, Sim, porque não parece muito razoável, sem talento, alguém conseguir ter as medalhas que você já alcançou com 15 anos, né? E que são medalhas que você está disputando com pessoas não só do Brasil. sim, Então, você persiste achando que, ainda que pelo seu esforço, você acha que você está desenvolvendo o talento, então, seria isso? sim. Eu acredito que o esforço supera o talento, porque não adianta ter talento sem se esforçar. Com o treino a gente consegue desenvolver, e hoje eu alcancei esses títulos porque eu estava sempre ali se esforçando e querendo aprender. E alcançar minhas metas, se você tem uma meta, corre atrás, porque se você não correr atrás, ninguém corre por você. Eu sempre, desde pequeno, aprendi que se eu quero, eu devo correr atrás. Então, eu não sigo assim só no jiu-jitsu e sim na vida. Até na escola, eu procuro estar aprendendo mais. Se eu tenho dificuldade, eu supero a dificuldade, converso com o professor, dou um jeito. E é assim que eu sigo minha vida. Você acha então que a sua marca hoje é o esforço? É o Você se esforço. diferencia pelo sua capacidade de manter seu foco e se esforçar por aquilo que Sim, você é o acredita. esforço. Você mencionou aí a questão da escola. Você consegue, pelo visto, consegue com treinamento que é noturno, Sim, né? E a sua escola é diurno, então você consegue administrar o tempo. consigo. Mas e os estudos? Como é que você está? Em função do esporte, você é cobrado também de estar bem nos estudos? Sim, desde que eu entrei no jiu-jitsu, meu professor sempre cobrou nota. Nunca tirei notas ruins, mas mesmo assim meu professor sempre estava cobrando. Nota baixa sem treino. E geralmente, se eu não treinasse, eu não me daria bem em competição. Então, eu sempre tinha que estar alcançando. Se eu tirasse a nota média, eu tinha que tirar a nota máxima. Eu sempre tinha que estar evoluindo para poder evoluir nos treinos. Meu professor sempre me ensinou isso. Meu professor também me ensinou, como meu professor foi um pai para mim também, que me ensinou as mesmas coisas que meu pai me ensina. Um dos castigos do meu professor é se levantasse da cama e não arrumasse, se comesse e não lavasse o prato. Porque meu professor sempre me ensinou que a gente tem que ser um homem dentro de casa, fora de casa, no tatame. Importantíssimo isso, ainda mais no Sim, mundo de hoje, onde as pessoas querem muito atalho, é, né? Você está dizendo que está disposto a pagar o preço, né, das suas realizações. E para quem tem 15 anos, isso nos leva a crer, né, com o seu esforço, né, e a ajuda de Deus, você vai conseguir ir muito mais longe, porque você, apesar da sua idade, você tem um grau de maturidade que muitos não alcançam com uma idade muito maior, né? Fico muito satisfeito em saber e quero entender um pouco melhor como é que você é na escola também com seus colegas, porque eventualmente em função desse seu foco, talvez os colegas não entendam ou isso não traz nenhum tipo de prejuízo nos relacionamentos, na interação com os colegas. Então, na escola aqui eu tenho muitos amigos. é, em- eu estudo aqui desde o sexto ano. Eu nunca tive um problema. Se acontecer de alguma discussão ou alguém esbarroar, querer arrumar confusão, eu peço desculpa porque eu entendo que no mundo de hoje a conversa sempre resolve. Por mais das violências que acontecem, eu entendo que a gente às vezes tem que suportar e entender que violência nem sempre leva a nada. Então eu tenho uns amigos aqui um pouco mais complicados que não entendem porque eu treino, podendo jogar bola os finais de semana. Os finais de semana eu estou treinando também, mas isso é para mostrar para eles que se esforçar vale a pena. Então aqui eu tenho várias amizades, todo mundo compreende, sabe que eu sou atleta e respeita.
Então, eu agradeço aos amigos que tenho hoje, à escola, que todos os professores, amigos compreendem, entendem o meu lado. Então, eu tenho boas amizades. Você hoje, então, obteve resultados que são absolutamente importantes, né, para a sua carreira, sobretudo com a idade que você tem hoje e com esse modelo que você já tem, que a gente chama de mindset, né, de pagar o preço, de se Sim. esforçar, de persistir. Você já ficou em recuperação? Ou seja, como é a associação entre o treinamento que você faz para ter alta performance e a sua rotina escolar? Você dá conta dos dois? Sim. Nunca fiquei em recuperação, porque eu sempre me esforcei. Mas quando veio o jiu-jitsu, os treinos, acabou que apertou um pouco, mas eu não deixei isso se agravar. Então, se eu treinava de 6 às 8, eu ia estudar de 9 às 10. Por mais que eu acabasse dormindo tarde, mas isso nunca me atrapalhou em nada. Então, eu sempre o estudo e o jiu-jitsu para mim é um equilíbrio, porque um homem sem consciência no dia de hoje, sem a inteligência, não chega a lugar nenhum. A gente tem que ter educação. Falamos bastante de educação, agora eu queria falar com um atleta que está se preparando para ir para o Pan-Americano em 2024 na Califórnia. É isso mesmo? Sim, dia 22 de março, eu pretendo lutar o Pan-Americano no ano de 2024. Graças a Deus eu já tenho o passaporte, o visto, que é uma equipe que me viu lutar esse campeonato nacional, que eu fui vice, o brasileiro, lá em São Paulo, viu lutar e viu que eu tinha potencial e era muito esforçado. Então eles viram meu esforço e me ajudaram pagando meu passaporte e o meu visto, que é a Axe Curicica. Eles são lá do Rio, me ajudaram, e tem uma instituição lá nos Estados Unidos, que é a Fight for Kids. Então, os documentos estão tudo certo. Agora estou correndo atrás da passagem, inscrição, os custos. Mas, sim, se Deus quiser, eu pretendo lutar o Pan-Americano. Já que você vai para os Estados Unidos, tem que começar a estudar o inglês também, Sim, né? sim. Mas se você é esforçado, você não vai abrir mão disso, né? Não, eu já estou correndo atrás já do curso de inglês para chegar lá já bem socializando, Perfeito. Abrindo mais portas, sim, quem abrindo sabe, mais né? portas. Você me faz me recordar, mantendo as devidas proporções, quando eu tive a oportunidade de... Eu tinha um desejo muito grande, né, de ter uma experiência internacional, ainda quando bastante jovem. E eu tinha um desejo de passar um período fora do país. Queria conhecer a realidade para além do meu país, né? Mas eu também estudei inglês no meu período de ensino médio, não tinha uma formação para falar inglês. Mas assim que eu tive essa oportunidade, né, depois que eu me tornei professor do Instituto Federal, então foi um período assim que eu não tinha as habilidades de inglês, mas eu tive a oportunidade de concorrer a um mestrado. Por acaso o mestrado era na França, não era num país que falava originalmente o idioma inglês, embora na Europa o inglês é suficiente para você se comunicar em qualquer país. Mas eu precisava passar pelo TOEFL. E conversando contigo, eu estou me recordando dessa experiência, primeiro porque eu tinha que alcançar um índice de proficiência em inglês no TOEFL, né, que é a avaliação de qualidade do índice que você pode ser indicado ou não para estar numa universidade internacional em inglês. E foi por meio desse esforço que você está mencionando aí, eu parei praticamente a minha vida naquele período para estudar inglês. Eu estudava inglês 4 vezes por semana, fazia curso, tentava escrever, ouvir, na época, CD, enfim, para que eu tivesse uma condição de poder competir pela maior barreira, porque a minha maior barreira era o idioma. Eu tinha até um projeto de mestrado, mas para fazer um mestrado internacionalmente eu precisava ter essa capacidade em inglês. E foi em função desse esforço que você menciona, que numa preparação de mais ou menos 90, 120 dias, eu fui fazer a avaliação, à época, a avaliação do TOEFL, só no Rio de Janeiro. E aí eu fiz essa avaliação, tinha que obter, se eu não estou enganado, 550 pontos, do jeito que era indicado antes, e eu obtive 555, algo muito próximo do limite que eu tinha que alcançar. E aquilo abriu portas para que eu pudesse realmente caminhar
seguir. Aí depois o francês foi uma consequência de morar na França por um período. Aí o aprendizado não era acadêmico, né? Era da vida. Mas esse esforço que você menciona é isso. E esse inglês que você hoje tem necessidade, certamente você vai conseguir avançar. E a gente não costuma trazer esse tipo de informação aqui, senão como uma novidade que a gente traz da Secretaria de Educação, da SEDUCT, e eu vou de maneira muito particular, né, até por reconhecimento ao seu esforço, né, eu vou chamar nesse momento as nossas novidades da SEDUCT. E a novidade da SEDUCT desta semana é muito especial, porque como reconhecimento ao seu trabalho, aos seus resultados, e até para você continuar avançando, principalmente no inglês, se preparando para esse Pan-Americano, né? Muito esforço que você já falou aqui, a gente vai passar para você um tablet que é destinado à nossa rede municipal. Então a ideia é que você tenha uma condição mais adequada para estar também estudando inglês e estudando as matérias diversas que você precisa ter. Então a gente vai incentivar você a estar aprendendo mais por meio desse tablet da rede municipal. Tá? Isso é porque você merece. Obrigado. E continua se esforçando. Obrigado. Mas o nosso bate-papo não termina aqui, não. Tá? Nós temos mais coisas que a gente quer saber de você. Principalmente, você mencionou aí a questão de alcançar índice para estar no Pan-Americano. Vamos falar um pouquinho mais disso, mas na tua vida, eu queria saber de você o seguinte: o que você pensa, né, já que é notório como o esporte te ajuda na tua vida, o que você pensa em termos de futuro como atleta? Como atleta, eu penso em, depois que acabar o estudo, já vou ter alcançado algumas metas no jiu-jitsu, antes da faixa preta, acabar fazendo uma faculdade de educação física, se formar para ser um professor com diploma, e depois disso eu vou seguir tentando minha meta de ser campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, que é o World Pro, na Califórnia também, tem uma vez por ano, e minha meta é ser campeão mundial de jiu-jitsu, e depois que eu conseguir mudar minha vida e a vida da minha família, agradecer a todos que me ajudaram, e pretendo abrir um projeto social para me ajudar igual meu professor me ajudou e ajuda até hoje, eu e meus amigos que treinam comigo lá todos os dias, sempre apoiando, incentivando e se desdobrando, porque meu professor também tem uma vida, então é trabalho, casa e sempre ali, ó, o Maicon, o Caneca e o Galácio sempre ali com a gente, como se nós fôssemos verdadeiros filhos dele. Então é uma gratidão enorme. Então eu não saberia outro jeito de agradecer depois que, se eu começar a viver do jiu-jitsu, me estabelecer, abrir um projeto social e mudar a vida, como meu professor mudou a mim. Muito bom te ouvir. Você materializa aquilo que a gente tem procurado estimular nos nossos alunos, sobretudo nos anos finais, né, do ensino fundamental, que é estabelecer um projeto de vida, né? O nosso currículo hoje, ele é um currículo que discute projeto de vida para os alunos, por meio dos professores, né? Procurar ajudar os alunos a construir o seu próprio projeto de vida. E você, com 15 anos, você já tem um projeto de vida e já pratica esse projeto de vida, já está desenvolvendo ele, está cada vez mais autoconfiante, que é importante, está competitivo, né? Precisa estar sempre se aperfeiçoando, porque você está indo em busca de títulos cada vez mais difíceis, que requer nível de disciplina e esforço gigantesco, mas você está indo muito bem, né? E está muito jovem, no caminho certo, e é importante também destacar a orientação dos seus professores, como você mencionou o Maicon Caneca e o Matheus Galácio. E o Matheus Galácio, a quem a gente cumprimenta aqui e agradece, porque vocês estão fazendo muita diferença, né? Não apenas pelo ícone, né, que hoje o Inari se transforma, mas pelos outros tantos alunos que passam por vocês e que, na verdade, de alguma maneira têm suas vidas transformadas. Não é a medalha que transforma a sua vida, né?
é por dentro, É não por é dentro. só pelo que você coloca no peito. Eu sei disso, eu sei que isso para você é uma referência, você até mencionou mais cedo. Queria a medalha, depois que você viu que a medalha não era isso tudo, em Sim. relação a tudo isso que você tem de projeto de vida. Agora, essa construção de um projeto de vida que você tem hoje, e que as pessoas começam a te conhecer mais pelos seus resultados, tem mais coisa para as pessoas conhecerem também dos seus esforços. Sim. Como é que é essa sua rotina, apesar de aluno, de atleta, medalhista, e a sua necessidade de também complementar o seu tempo, até para conseguir o financiamento quando você precisa treinar, de estar comercializando amendoim na rua? Como é que é isso? Fala para a gente um pouco. Então, eu comecei em novembro do ano passado em busca de disputar esse campeonato em Guarapari, que eu fiquei em terceiro lugar, de 2023 agora. Então, eu corri atrás, sempre estava eu, meu irmão e mais 2 amigos vendendo amendoim no sinal. Então, aquilo a gente via que é possível, sendo que a gente vendia o amendoim e recebia algumas ajudas de pessoas bondosas. Às vezes a gente vendia amendoim a R$ 1, às vezes as pessoas davam R$ 2. Então, a gente viu que tem pessoas do bem querendo fazer o bem. Então, a gente continuou correndo atrás. Chegou as férias, eu tive que levantar quase R$ 1.500 para poder ir para São Paulo disputar um campeonato, que foi o nacional brasileiro. Então, muitas das vezes, ali eu pensava em parar, pensei em parar de vender, porque como existem pessoas boas, existem pessoas ruins, Há então, riscos, né? sim, a gente tem que suportar. Então, eu continuei, pedi a Deus, conversava com meus pais, meu pai falando, você consegue, vocês conseguem, e não é que conseguimos mesmo, e lutamos. Não dá para acreditar que quatro atletas, sem expectativa nenhuma, só apenas um sonho, com um pacote de amendoim, foi parar lá em São Paulo, em Barueri. Foi a primeira vez que eu fui em São Paulo pelo esporte. Eu nunca conheci outro lugar fora do Rio de Janeiro. Então eu consegui ir para São Paulo, disputei esse campeonato e ali eu vi que tudo é possível quando a gente se esforça. E por mais que existe o bem e o mal, é o que o meu professor sempre fala, no final o bem sempre vence. Então, se você quer, você consegue. Não importa em meio à dificuldade, palavras ruins que vão falar, todo mundo fala, mas só depende de você. Foi o que meu pai também me ensinou. Se você quer, você corre atrás. Claro que depende das pessoas te ajudarem, mas você tem que mostrar o esforço, porque sem esforço, sem persistência, nada é possível. Cara, isso não é fácil não, bicho. Você vai muito longe, porque a sua convicção, a forma como você olha para a vida, a forma como você olha os desafios, é a forma que você vai encontrar sempre quando você tiver dificuldade. E como um atleta de ponta, você vai ter muitas dificuldades no tatame, às vezes fora do tatame, porque a vida é feita de desafios. E você parece estar se preparando cada vez mais, principalmente por só ter 15 anos. Você falou que pensa em fazer faculdade de educação física mais lá na Sim. frente. Mas como próximo passo, ensino médio, tem algum projeto já ou você está mais concentrado de outra Estou mais forma? concentrado agora, nesse ano, porque agora estou participando de mais ciência na escola e, se Deus quiser, eu pretendo ir para a feira de novo, que é a FECT. Então, eu estou mais focado agora. Eu creio que o que for de acontecer no ensino médio, Deus vai colocar na minha cabeça o que devo fazer e o que Deus quiser, a gente vai ver o que o futuro nos guarda. A FECT é a nossa feira de ciência e tecnologia. Nós vamos esse ano para a 10ª edição da Feira de Ciência e Tecnologia, que acontece anualmente no Jardim São Benedito. O ano passado ela foi muito boa, né, com uma participação gigantesca dos nossos estudantes, das nossas escolas. E foi lá que eu te conheci, inclusive. Você estava com um projeto bastante interessante. E esse ano, qual é o projeto que você pretende apresentar lá? Esse ano a gente vai estar representando o Cotoco Arte, que é a arte e sustentabilidade.
A gente vai reciclar os cotocos de lápis, que muitas das vezes o aluno quebrou o lápis, joga fora. Então a gente vai fazer estruturas, moldar e pretendemos fazer algo tecnológico também com esses cotocos. Então a gente esse ano vai estar apresentando o Cotoco Art. Torço aí que o seu projeto, né, de Cotoco Art possa, de fato, trazer um impacto tão positivo quanto foi o do ano passado que vocês participaram. E com isso a gente estimula também, né, os nossos alunos, os nossos professores, a estarem incentivando a participação, né, dos alunos, né, nesse projeto da nossa Feira de Ciência e Tecnologia, que ela atualmente, ela faz parte do calendário do município e ela funciona no mesmo período que a gente tem também, né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é tradicional. Acho que Campos tem que estar avançando nessas agendas para dar mais oportunidade aos estudantes. E hoje a gente tem as nossas escolas equipadas com laboratórios, com robótica, né, com vários dos recursos que são importantes para que os alunos possam estar desenvolvendo as suas habilidades. Eu queria te fazer uma pergunta agora, com relação ao pensamento que você tem em relação assim, para os seus colegas, né, que são colegas de sala, mas também tem muitos colegas na sua faixa etária, ainda que não seja da rede municipal, né, que eles estão te assistindo e, de alguma maneira, se sentem influenciados, quem sabe, né, inspirados pelos seus resultados, pelo seu esforço que você menciona com tanto orgulho. E, eventualmente, eles podem ter até algumas habilidades, que pode ser no esporte, pode ser na arte, pode ser, enfim, no lado cognitivo, não importa, né? Mas que mensagem você deixaria para esses colegas que, de alguma maneira, não investiram fortemente naquilo que eles acreditam que tenha de mais positivo ou de diferencial? O que você sugeriria para eles? A mensagem que eu tenho para passar hoje para todos que estão me assistindo se você é um sonhador, não desiste do seu sonho. Como eu estava falando aqui, com perseverança a gente consegue tudo. Então, se você é esforçado, ou se não for esforçado, crie o esforço, porque o esforço na sua vida vai ser uma alavanca. Se você é sonhador, você acha que tem potencial, não duvide do seu potencial, não deixe ninguém falar. Então, hoje eu me considero um atleta hoje que posso te dizer que logo logo eu tô saindo do Brasil e até hoje ano que vem faço 4 anos de jiu-jitsu, não tive nenhum patrocínio, isso tudo foi trabalhando no sinal, ajuda de amigos às vezes que davam inscrição, metade da inscrição, então se eu tivesse um patrocínio, tudo seria mais fácil, mas como não tive, não tenho nada a reclamar do que aconteceu na minha vida. Então, eu acho até, às vezes, se não fosse essas dificuldades, eu não estava onde eu estou hoje. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. No final, o esforço vence o talento. Se o talento não trabalha duro. Tá bem treinado para trazer essas discussões sobre talento e esforço, né? Parabéns. É verdade que o esforço, ou sem o esforço, não adianta sonhar, né? Não adianta. Sonhar e ficar deitado na cama achando que vai se realizar, é verdade, as dificuldades são grandes, como você falou. Com relação a essa sua fala também do patrocínio, né? A gente vive num país que é bem difícil a dimensão do patrocínio. Primeiro você acaba tendo que provar que você tem as habilidades, tem os resultados para que o patrocínio possa chegar. Eu tenho certeza que, seja no âmbito da Prefeitura Municipal de Campos, seja no âmbito também das instituições privadas, os seus resultados e já ser um atleta com nível de pan-americano, por si só já vão abrir muitas portas de patrocínio para você daqui para diante. Talvez a caminhada mais difícil para você foi provar quando ninguém acreditava, além dos seus próprios professores e de você mesmo. À medida que os resultados começam a surgir, as pessoas começam a entender, valorizar e querer conhecer um pouco mais da sua história para inspirar outros. É, de certa maneira, o que a gente está fazendo aqui. A gente procura estimular e inspirar a nossa rede municipal. Nós temos profissionais, nós temos alunos, né? E quem realmente nos acompanha no nosso Hora da Educação, que tem sempre uma expectativa de saber o que a gente pode, como a gente pode, de alguma maneira, ajudar a inspirar para que se possa reagir positivamente aos desafios. Nós sabemos que é desafiador trabalhar na educação.
Nós sabemos que é desafiador um país cuja educação ela acaba sempre ficando como um discurso fácil, mas uma prática difícil. Ao mesmo tempo, a gente sabe que no nosso município, por exemplo, nós temos aí cerca de 30%, 33% da nossa população que ainda vive, né, numa condição que está aí em torno da linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Essa realidade, ela certamente não é motivo de orgulho para nós, mas é pela educação que a gente acredita que seja possível, com muito esforço, né, como bem diz o Inari, a gente consiga, quem sabe em 10 anos, não apenas pela educação, mas um conjunto de forças, mas a educação com um papel central de fazer com que aquela frase que diz que o fruto não cai longe da árvore possa funcionar de uma maneira diferente, que a educação seja esse vento que afaste o fruto da árvore quando ele for necessário. E nesse sentido, a gente destaca que é por meio de alunos como o Inari e como tantos outros que a gente tem na nossa rede municipal, que a gente vai construindo cada vez mais sonhos que vão se transformando em realidade. Isso é possível. A gente acredita e certamente você também que está nos assistindo acredita. Cada um fazendo a sua parte, com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de superação, a gente consegue virar a página da educação de campus, a gente consegue virar a página como você está virando a página da sua própria vida, ainda muito jovem, você terá muitos desafios pela frente, mas dá para ver que você está com a mente preparada e o corpo preparado. Esse é o caminho que a gente acredita que é possível avançar com valores, com princípios e com muito esforço, né? E agora eu te passo para as suas considerações finais em relação a esse nosso bate-papo aqui no nosso Hora da Educação. Quero agradecer muito ao Hora da Educação, ao Marcelo, a toda a equipe. E esse bate-papo tenho certeza que vai ser muito importante, como a matéria foi. E falo para vocês que acreditem, porque eu nunca imaginei que de 3 anos atrás, que 3 anos depois eu ia estar em um bate-papo, conversando sobre a minha carreira, no que eu se tornei e que vou se tornar ainda. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos que me acompanham. Muito obrigado a todos. Eu acho que a palavra é gratidão por tudo. Muito bom, muito bom. E vamos então agora à nossa Hora da Reflexão. Hora da Reflexão. E a nossa mensagem que fica de reflexão hoje é a seguinte: a força não vem de vencer. Suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. Quem disse isso foi Arnold Schwarzenegger. E você está praticando isso também. Meus parabéns e sucesso. Muito obrigado. Valeu. Assim a gente conclui mais um Hora da Educação. Espero você no nosso próximo encontro com mais uma temática certamente inspiradora, com algum destaque da nossa rede. Espero vocês e até lá! Hora da Educação, com Marcelo Feres.